Muito bem, mais uns minutinhos e aí já começamos. Uhum. Muito bem. 7 horas. Nossa, que fofo esses coraçõezinhos. Muito obrigado. Muito bem, vamos começar então. Bom dia, pessoas. 7 horas, está na hora de começar esse negócio chamado Café com Oratória. Se você está chegando aqui pela primeira vez, Café com Oratória é uma live que acontece às 7 da manhã. É uma live para os fortes que querem aprender oratória nesse horário maluco das 7 da manhã. Todos os dias eu trago um tema novo. Muitas vezes o tema vem de vocês, outras vezes eu invento o tema meio que na hora. Não é na hora, mas é assim, ó, eu acordo 5h30 e das 5h30 até as 6h30, mais ou menos, o tema surge. Aí eu posto alguma coisa na rede social, aí no Instagram, geralmente com o tema. Às vezes eu não tenho tema nem ali. E aí eu faço um esquema assim, essa coisa bizarra, mas que sou eu que fiz. E é para que eu me ache aqui nas minhas ideias, para que eu tenha, enfim, para que eu não deixe vocês tão malucos essa hora da manhã. A live é sempre das segunda a sexta, então convide seus amigos, pega esse aviãozinho que tem aí embaixo e encaminha para alguém essa live para que mais pessoas possam ver. Deixa eu tomar uma água, que a minha voz já está ficando, tomando muito café sem falar, a tua voz vai ficando meio Top Term, sabe a tia da Top Term? Como é que é o nome dela? A minha voz já tá ficando meio assim, deixa eu tomar água. Pronto, olha que maravilha que ficou a voz, agora sim. Mais ou menos, não ficou tão boa, mas tudo bem. Muito bem, hoje vamos falar de PNL. PNL. Que raios é essa tal de PNL? Eu botei o tema assim. Que raios é essa tal de PNL? Porque se fala tanto em PNL, né? Tem tanta coisa de PNL. Para que serve a PNL para a comunicação? No que eu vou melhorar minha vida se eu aprender PNL? No que eu, Ronaldo, utilizo a PNL para os meus cursos, para a Academia de Comunicadores, enfim. Bom, eu vou explicar então o que é a PNL e para que eu por que eu estudei esse negócio. Porque eu estudei esse negócio para aprender a dar melhores aulas. E foi essa a origem do meu interesse em PNL. A partir daí é que eu comecei a aplicar a PNL com os meus alunos e passei a me interessar tanto por isso que eu cheguei a abrir um consultório e atuei durante muito tempo como hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta? Mas o que a hipnose tem a ver com a PNL? Tudo. Vou te explicar tudo isso hoje, tá? Então vamos lá. PNL é uma sigla. Antes disso. Quem quiser entrar ao vivo, fique à vontade. Só me faz uma solicitação aí que na medida em que abre uma brecha você entra ao vivo, tá? A única coisa que eu sempre faço é, se eu vejo que falta pouco tempo
para eu finalizar o ponto, para eu explicar o que eu me propus a explicar, aí eu não te chamo na hora, eu te chamo um pouquinho depois. Mas quem quiser já praticar a oratória, praticar as suas habilidades de comunicação aqui comigo, você está convidado todos os dias a aparecer. Especialmente quando não surgiu um tema, então, né? E seria maravilhoso que alguém aparecesse. É uma maneira muito legal de você aprender a se soltar, a desbloquear a tua capacidade de comunicação, esse poder de comunicação que tu tem, que muitas vezes tu não sabe que tem, é você interagir numa live como essa, tá? Em que eu vou te entrevistar, em que eu vou, enfim, levantar a bola para tu jogar pro gol, tá? Então vale a pena. Ok, pessoas? Então vamos lá. Bom dia, Thaís, querida. E bom dia a todos que estão aí também chegando agora. Então vamos lá. Assim, que raios é PNL? PNL é uma sigla para Programação Neurolinguística. Da onde veio isso? Para que isso serve? Calma, vamos por partes. Então, Programação Neurolinguística. Vamos pegar essas 3 palavras e vamos entender cada uma delas. Eu vou começar por linguística. Vou até anotar aí. Linguística. Primeira palavra é linguística. O que a PNL quer dizer com linguística? Palavras. Essas que são tão utilizadas aqui todos os dias por mim, nessas lives aqui com vocês. Para que servem as palavras? Para quê? Se eu pergunto isso, a primeira coisa que vem na tua cabeça, eu sou capaz de apostar, é que as palavras servem para comunicar. Não é isso? Palavras servem para você comunicar alguma coisa com alguém. E sim, essa é a primeira das utilidades, a primeira utilidade das palavras ou da linguagem, comunicar. Foi graças à linguagem que o ser humano foi capaz de se conectar, de formar grupos e de conseguir trocar ideias e, a partir daí, se desenvolver. O livro Sapiens, né, do Harari, mostra bem isso, o poder que as palavras tiveram para que o Homo sapiens virasse esse ser capaz de coisas incríveis que a gente é. Então, as palavras elas são responsáveis pela comunicação. Isso está bem claro para todos nós. Agora, o que não está claro para muita gente, o que nem todo mundo percebe, é que as palavras também servem para outras coisas. As palavras servem para ordenar os nossos pensamentos. Todo fluxo de ideias que vem na tua cabeça, ele é ordenado a partir da linguagem. Então você está pensando em... Por exemplo, você está me vendo com essa xícara aqui. E aí você está vendo que eu tomo café. Então, na medida em que você vê isso aqui, você não está sentindo o cheiro do café me vendo, tá? Ao menos que você esteja fazendo aí. Mas aí você me vê tomando café e aí você pensa, pá, podia tomar um café, né? Nesse momento em que tu fala para ti mesmo, podia tomar um café, tu está ordenando a ideia de café que estava assim, primeiro, a percepção do café, tu percebeu a xícara do café, daí tu deduz que tem café aqui dentro, tu não enxergou o café, agora tu está enxergando o café. Então assim, tu não enxergou o café, mas tu deduz que tem café aqui dentro e já dá para ti mesmo um comando para fazer café, dando uma ideia de que seria bom fazer café. Então tu está ordenando teus pensamentos a partir de uma simples percepção do café, uma simples percepção da xícara de café. Então, a linguagem, ela ordena os teus pensamentos. O que mais que a linguagem faz? A linguagem, além de ordenar teus pensamentos, ela ordena teus sentimentos.
Quando você usa a linguagem ordenando teus pensamentos, automaticamente tu já vai ter reflexos nas tuas emoções. Porque aí tu fala assim, seria bom fazer um café. Por exemplo, estou aqui viajando, tá? Seria bom fazer um café. Ah, acho que eu vou fazer um café. Aí tu lembra que tu tá morando sozinho. Tu saiu de casa e tá morando sozinho agora. E aí tu pensa assim, puxa vida, que saudade da minha mamãe, quando ela fazia café para mim de manhã. Você acordava mais cedo que eu, tinha um café prontinho. Eu estaria tomando café agora. Nesse momento, teu pensamento está vindo, teu fluxo de ideias está vindo e te trouxe uma recordação, uma memória da tua mamãe. E aí, o que acontece? Te vem um sentimento. A tua linguagem mexeu no teu pensamento que te gerou um sentimento, uma emoção de ternura com relação à tua mãe. Ternura, saudade. Então, a tua linguagem, veja bem, a mesma que tu usa para comunicar, que tu usa para ordenar os teus pensamentos, também ordena então as tuas emoções. Além disso, a tua linguagem, além de ordenar tudo isso, ela também influencia ou ordena, a gente até pode dizer que ordena, mas aí não é uma ordem. Vamos chamar de ordena também. Ela acaba ordenando as tuas sensações internas. Através da linguagem, você gera mudanças fisiológicas no teu corpo. Como assim? Sim, por exemplo, você gosta tanto de café e me viu com a xícara de café, digamos, né? E aí você teve a ideia, todo esse ciclo de pensamento que eu estou aqui, né, viajando, imaginando. Ah, seria legal fazer um café. E aí tu fica tão empolgado com a ideia de fazer café que tu começa a sentir a sensação do café antes mesmo de fazer. Tu começa a sentir o cheiro do café na tua imaginação. E esse cheiro do café, se tu gosta tanto, faz com que as tuas papilas gustativas imaginem o gosto do café e aí tu chega a salivar com o café. Ou seja, tu está tendo reações fisiológicas, reações no teu corpo por causa de todas as ideias do café ordenadas pela linguagem. Quantas vezes tu já ouviu uma história de alguém... vou dar um exemplo. Ontem nós estávamos conversando na hora do almoço sobre o que seria o equivalente à dor do parto para um homem. E aí nós falamos sobre dores possíveis, né? Infecção renal, sei lá. E aí, acho que meu cunhado falou no famosa bolada, né? O chute, né? O famoso chute no saco. Bolada que tu toma, né? Na infância, quando tu tá jogando futebol, tu tá ali, né? E tu experimenta essa sensação maravilhosa de tomar um chute. Quando a gente fala, e para quem é homem, e descreve uma situação de jogo de futebol ou de um chute que foi dado ali nessa região, o que automaticamente acontece com qualquer homem? Qualquer homem faz assim, ó. Todo homem faz isso. É como se ele sentisse a dor. Só pelo fato de ouvir a história, ele acaba sentindo a dor. Ou seja, as palavras, elas criam sensações internas. Às vezes muito forte, às vezes tua imaginação é tão forte que tu precisa parar de pensar nisso porque tu começa a sofrer com fisicamente mesmo a influência dessas palavras. Então, quando tu fala, quando tu usa as palavras, quando tu usa a linguagem, tu cria também sensações internas aí dentro de ti, sensações físicas mesmo. Muito bem. Então, a linguagem, resumindo aqui,
da tal da PNL, Programação Neurolinguística, a PNL ela compreende que a linguagem serve para ordenar. Faltou uma coisa. Antes de resumir, faltou uma coisa. Eu já falei que ela ordena tudo isso, né? Ela também ordena nossos comportamentos, é claro. Isso já está no início do meu exemplo. Quando eu falei que tu tá olhando para a xícara de café e tu pensa, vou fazer um café, seria legal fazer um café. E aí tu vai lá e faz o café, ordenou teu pensamento e ordenou também o teu comportamento. Então as palavras também ordenam comportamentos, tá? Então, vamos lá. Resumindo, a PNL ela compreende a linguagem como responsável por ordenar nossos pensamentos, comunicar, em primeiro lugar, comunicar. Então a linguagem serve para comunicar, mas serve muito além disso para ordenar teus pensamentos, ordenar tuas emoções, ordenar tuas reações físicas, fisiológicas e ordenar teus comportamentos. Olha quanta coisa que a linguagem faz. A linguagem ela é uma ferramenta fundamental para a tua inteligência interpessoal, ou seja, para a tua comunicação entre as pessoas, e também uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da tua inteligência intrapessoal, ou seja, a inteligência a respeito do que está aí dentro de ti. Então, quando a gente fala em PNL, a gente precisa entender que essa é a ferramenta básica da PNL, linguagem. Tá, e o neuro? Então, a programação neurolinguística. Vamos falar do neuro agora. Por que neurolinguística? Porque, ora, tudo isso, tirando a parte da comunicação, todas as outras ordenações que eu falei, que a linguagem faz, do teu pensamento, os processos para o teu pensamento, para o teu comportamento, processos fisiológicos, processo também emocional, tudo isso são processos neurológicos, são conexões neurais que acontecem ali dentro de ti e que é através dessas conexões que tu opera todas essas em que tu te comporta, em que tu, enfim, que tu pensa. Né? O processo de pensamento, por exemplo, é neurônio com neurônio. Então, assim, programação neurolinguística. A programação neurolinguística estuda como funcionam esses processos neurais na tua cabeça e o quanto a linguagem ordena esses processos neurais. Então, a parte do nome neurolinguística, ela sintetiza todos esses processos de pensamento, de estados emocionais, de sensações físicas e até de comportamentos ordenados pela linguagem. Então, por isso é neurolinguística. E programação, da onde vem a tal da programação? Programação, que é a terceira palavra para a gente entender conceitualmente o que é programação neurolinguística. O que é a tal da programação? A ideia de programação, a palavra programação, ela foi tirada do contexto da informática. Na época, quando foi inventada a PNL, pelo Richard Bandler e John Grinder, que são os dois responsáveis, criadores da PNL, eram os anos 70 e estava todo mundo muito impressionado com os avanços da informática já nos anos 70, do que a informática poderia fazer, a cibernética, antes disso ainda. E aí o que aconteceu? A ideia de programação, ela vem inspirada da informática, mas para referir que na medida em que a linguagem ordena esses processos neurais, eu posso então
utilizar da linguagem, aqui vem a chave para entender a PNL. Se a linguagem ela é responsável por esses processos neurais, eu posso me utilizar da linguagem para reprogramar, para mudar esses processos neurais. Eu posso usar da linguagem para intencionalmente reprogramar, gerando uma mudança. Então eu tenho um tipo de programação hoje na minha cabeça que faz com que eu tenha um resultado, seja ele qual for. Por exemplo, eu tive, voltando para a ideia do café, a ideia original. Eu adoro pegar um exemplo e ir com ele até o fim, né? Então eu fiz essa ideia, eu gerei esse exemplo aqui com vocês falando do café. Ah, quem sabe eu poderia dar um café, tomar um café e tal, não sei o que, aí tu vai lá e toma um café. Mas digamos que eu fosse um viciado em café e eu não quero mais, o café está me fazendo mal, eu tenho pressão alta, sei lá, não posso tomar café. E todo esse processo que acontece de ordenação que a linguagem faz, ordenando teus pensamentos e tal, para tu ter vontade de tomar café, digamos que tudo isso seja prejudicial, isso acontece automaticamente. Mas eu quero mudar isso. Eu não quero mais tomar café porque o café me faz mal. Aí entra a ideia da programação. Eu vou intencionalmente usar da linguagem para entender essa minha relação com o café. Por que eu tenho tanta vontade de tomar café? E vou, usando da linguagem, reprogramar a minha mente para não tomar mais o café. Para fazer outra coisa no lugar de tomar o café. Então eu vou reprogramar a minha mente para que essas conexões neurais que me fazem agir e tomar o café façam com que eu faça outra coisa, com que eu tome água, sei lá, se o café me faz mal. Então a PNL ela aumenta, a ideia da PNL é que aumente a tua possibilidade de flexibilização do teu comportamento. Se você aprende como reprogramar a sua mente, no fundo é reprogramar a mente, reprogramar através da linguagem, por isso programação neurolinguística, eu uso a linguagem como ferramenta de reprogramar a minha mente para eu ter novas respostas, para eu fazer coisas que antes eu não conseguia fazer. Tá entendendo? Essa é a ideia da PNL. Reprogramar através da linguagem minha mente. E quando eu digo minha mente, é o neuro, é a parte do neuro. E isso implica em mudar pensamentos, mudar estados emocionais, mudar meus comportamentos e até as reações fisiológicas no meu corpo. Entendeu para que raio serve PNL? Aliás, entendeu o que é PNL? PNL é isso. Agora, como é que tu usa isso na oratória? Como é que tu usa isso, enfim, na vida primeiro e depois na oratória? Você está curtindo esse lance? Manda uns coraçõezinhos aí para mim, porque isso aumenta a relevância, isso traz novas pessoas aqui para a live. Tá? É difícil vir povo aqui às 7 da manhã. Então vamos trazer mais pessoas. Ok. E se tu tem alguma pergunta aí, pode mandar, fique à vontade. Então vamos lá. Olha só. Eu posso dizer que a PNL, ela no final das contas, ela nos ensina de novo a fazer aquilo que toda criança já sabe fazer de fábrica. PNL é uma grande ferramenta para nos ensinar a fazer aquilo que toda criança já sabe fazer. Olha só o que eu estou dizendo. PNL serve para a gente reaprender a fazer uma coisa que a gente fazia quando era criança, de uma maneira muito espontânea.
Criança aprende como? Criança aprende por modelos. A criança tem modelos. E ela copia aqueles modelos, tanto bons quanto ruins. As crianças pegam modelos bons e ruins, aprendem com eles, copiando, extraem aquilo desses modelos, aquilo que é mais importante, e passa a agir igual a esses modelos. Não é assim que a criança faz? A PNL nos ensina a fazer isso com uma estrutura, digamos assim. Depois de adultos, a gente não consegue mais fazer isso como crianças fazem com tanta maestria. A gente passa a ter o nosso modo de ser, fruto do nosso amadurecimento, e a gente tem dificuldade de extrair os modelos. Então, quando você começa a aprender PNL, você tem um retorno a essa habilidade fantástica que a gente tinha quando era criança de conseguir extrair aqueles modelos. É por isso que eu uso PNL na oratória. Porque para você aprender oratória, aprender a comunicar-se, você precisa aprender com modelos. E você precisa estar com a mente aberta para extrair modelos. O que são modelos? Modelos são grandes exemplos em uma área, exemplos de excelência. Modelo para PNL são exemplos de um comportamento excelente em alguma área. Eu vou pegar esse modelo excelente, vou extrair o que ele tem de bom e vou inserir na minha cabeça. É isso que a PNL faz. Extrair modelos de excelência. Extrair como? Extrair o modo. Eu pego alguém, por exemplo, em oratória, eu pego um grande orador, eu quero... Como é que o Obama faz para ser um grande orador? O Obama tu pode gostar, pode não gostar, mas ele é um exemplo de grande orador. Como é que o Obama faz? Então eu vou procurar entender como é que o Obama organiza seus pensamentos através da linguagem, como é que o Obama organiza suas emoções na hora de falar, como é que ele cuida do corpo fisiologicamente na hora de falar e como é que ele atua em termos de comportamento na hora de falar. Aí eu extraio o programa do Obama, do modelo Obama, e instalo na minha cabeça. A PNL faz isso. Ela te ensina a extrair, te ensina a prestar atenção no modelo, conseguir captar sutilezas no modelo, para conseguir extrair e colocar na tua cabeça. Não é uma coisa mágica. Não é mágico. Tem um livro da PNL, o primeiro grande livro da PNL, se chamou A Estrutura da Magia. A Estrutura da Magia. Por que a Estrutura da Magia? Porque a PNL ela é como se ela pegasse a mágica, a mágica de conseguir fazer grandes coisas. Né? A gente olha um grande atleta, um grande orador, alguém que faz algo excelente, parece mágica. Parece algo mágico. Mas ela mostra que essa mágica, por trás dessa mágica, existe uma estrutura de pensamento, de estado emocional, de estrutura física e de linguagem e de comportamento. E aí ela visa decodificar essa estrutura da magia, daquilo que é mágico, para que tu possa copiar. Na PNL a gente não chama de copiar, a gente chama de modelar. Porque não é que tu vai copiar a pessoa, né? Eu vou ser igual o Obama, não. Tu vai extrair um modelo e colocar essa estrutura dentro de ti. Por exemplo, tô lá olhando o Obama, isso já, assim, os bons practitioners de PNL, os bons praticantes de PNL conseguem fazer. Percebendo, tu vai perceber, eu tô vendo lá alguém falar, por exemplo, Obama falar, e eu estou percebendo o modo como ele gesticula. Eu vou perceber o modo como o Obama mexe com a cabeça na hora de falar.
se ele fica, por exemplo, mais tortinho assim, se ele fica mais reto, se ele olha mais para cima, como é que é o jeitão do Obama falar? Aí eu capto essa estrutura e passo a copiar a estrutura. Eu vou treinar, copiar um pouquinho o jeitinho do Obama. Eu vou descobrir também como o Obama pensa. Aí tu vai lá ver uma entrevista do Obama e tu vai vendo como é que o Obama faz. Ele diz, não, todas as vezes em que eu me preparo para falar em público, eu imagino antes de falar. Eu faço um ensaio mental de como seria a minha apresentação. Então eu imagino lá, eu no palco, fazendo antes de eu fazer. Então ele usa a imaginação, olha só, ele ordena o pensamento, ensaiando mentalmente para fazer. O Obama faz isso, o Obama é um baita orador, então isso deve funcionar. E se tu vai pensar, esse ensaio mental não é o Obama só que faz, todo mundo faz. Todo mundo quer ser um grande orador e que é um grande orador faz o ensaio mental daquilo que ele vai apresentar antes. Por isso que isso faz parte daquilo que eu ensino na Academia de Comunicadores. O que eu faço na Academia de Comunicadores? Eu extraio o que grandes modelos fazem e coloco no meu curso. No meu curso eu tenho um combinado de vários modelos para ensinar para as pessoas. Isso de fazer um ensaio mental, por exemplo, se tu pegar o Celso Portiolli, tá? Apresentador de TV e tal, animador de auditório, essas coisas todas. Se chama animador de auditório? Sei lá, é um apresentador, né, Celso Portiolli. Uma vez ele deu uma entrevista pro Pyong. O Pyong, aquele japonesinho, né? Todo mundo conhece ele agora por causa do Big Brother. O Pyong, ele hipnotizou o Celso Portiolli e ali ele também fez uma pequena entrevista. O Celso Portiolli falou que ele usava o ensaio mental. Então, é mais um exemplo. Só falei nele aqui porque eu me lembrei agora dessa entrevista. E é mais um exemplo de pessoa que é um ótimo comunicador. Como eu disse, tu pode gostar do estilo ou não, mas é um ótimo comunicador e consegue organizar seu pensamento para falar, sempre ensaiando. Ele diz que antes de cada programa ele fica lá imaginando o que ele vai fazer. E aí depois ele faz. Por que isso funciona? Porque quando tu faz de verdade, tu já está fazendo pela segunda vez, porque a primeira tu já fez na tua cabeça. Então há uma grande tendência de tu ter mais familiaridade com o palco depois que tu já ensaiou. Isso tudo é programação neurolinguística. Claro que são muitos os aspectos que se estuda na PNL. São muitas as ferramentas. A PNL serve para tu estudar tuas crenças limitantes, entender tuas crenças limitantes, romper com as crenças limitantes. Serve para modelar esses estilos, como eu falei, de modelar a estrutura de excelência em todos os aspectos. Não é só modelar a estrutura de excelência no estilo da pessoa, é modelar tudo. Por exemplo, um Obama da vida, para falar em público, ele não pode ter uma crença limitante de que eu não sou capaz, não é possível para mim, eu sou muito isso, muito aquilo. Não pode. Se ele tiver esse bloqueio, ele não fala. Muitas vezes, muitos oradores tiveram esse bloqueio e romperam com esse bloqueio. Opa, então vamos entender como é que ele fez para romper o bloqueio. Vou dar o meu exemplo. Eu hoje sou um orador e ensino as pessoas a falar em público, a falar em qualquer contexto, a se comunicarem. E como especialista nisso, eu tenho a minha história. E eu mesmo posso servir de modelo para muitos e sirvo nos cursos. E um dos modelos, dos aspectos que eu ensino os alunos a modelarem é a quebra de crenças. Eu era um sujeito muito tímido, e tinha muitas crenças limitantes de que eu não conseguiria nunca
vir a falar em público. Como é que eu consegui? Então tu pega um cara tipo o Ronaldo, que é uma pessoa comum. Eu não nasci em nenhum contexto que me fizesse falar em público. Eu não nasci no meio de... Meus pais não eram apresentadores, não eram artistas. Meu pai é um empresário que era muito pobre na infância e que estudou até o ensino médio. Minha mãe não conseguiu estudar, morava no interior, se casou com meu pai. Uma família humilde. Meu pai era um trabalhador no ramo gráfico e montou uma gráfica. E classe média, e ninguém tinha habilidade de fala. Ninguém era um grande comunicador. Eu não tinha ninguém na minha família com nível superior, advogados e tal. Não tinha nada disso. Pessoas que se comunicassem muito bem. Como é que eu consegui desbloquear isso? Então, esse aspecto da minha história, ele serve de modelo para tu entender essa estrutura de pensamento que desbloqueia as pessoas para falarem. É por isso que a minha missão aqui é ajudar pessoas comuns a desbloquearem o poder da comunicação. A tua comunicação é um poder incrível, incrível, de te trazer uma vida melhor, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais. Mas, pelo fato de existirem bloqueios, tu acha muitas vezes que tu não tem direito a isso, ou que tu não vai conseguir, ou seja lá o que for. Então eu adoro mostrar para pessoas comuns que elas são capazes de se tornarem grandes oradores para o que elas querem, para o objetivo delas. E a PNL ela te ensina isso, te ensina a entender essa estrutura que fez com que o Ronaldo, que era um cara comum, conseguisse se tornar professor, palestrante e hoje ensinar as pessoas a usarem bem da comunicação. Como que essa pessoa comum, normal, uma pessoa assim que não tem mais nem menos com qualquer outra, uma pessoa tímida, extremamente tímida, conseguisse estar fazendo uma live, né, todos os dias como essa. O que é isso? Existe um modo de organizar minha mente, de organizar minhas emoções, de organizar meu comportamento, que se dá através da linguagem. Tem um programa do Ronaldo que eu posso extrair e colocar em outra pessoa. Quem explorou muito bem isso no cinema, do modo metafórico, foi o Matrix, o filme Matrix. Você vai olhar o Matrix, é muito isso. O Neo lá, que é o personagem, ele instala, né, na cabeça dele habilidades de Kung Fu, por exemplo. Aí tu vai lá como se fosse um computador, né, e instalasse um aplicativo. A PNL é isso, ela é uma maneira de você instalar aplicativos para coisas diferentes. É isso. E no fundo, lição do dia. No fundo, como eu disse no início, não sei se foi bem no início, mas como eu disse antes, PNL é uma maneira de fazer com que tu reaprenda aquilo que tu já fazia quando era criança, que é modelar. Quando tu era criança, a gente faz isso. Só que qual é a questão? Quando a gente é criança, a gente não tem critério. Esse é o problema. As crianças, elas não têm critério para modelar. Elas modelam tudo. Elas pegam bons e maus exemplos. Tu quer aprender como é que tu cria um psicopata? Uma criança psicopata? Tu dá para ela violência, violência, violência todos os dias. Tu mostra cenas de violência para ela todos os dias. Tu vai dessensibilizando ela para não ter mais empatia. Então tu mata bichinhos, tu mata pessoas na frente dela todos os dias. Tu vai criar um psicopata. Então, por quê? Porque a criança, ela modela. Ela não tem... Ela copia aquele exemplo. Se a criança é criada num ambiente de psicopatas, ela será um psicopata.
ou ela vai morrer. Não tem outra. Tá? Então, assim, a criança, ela copia modelos, bons e maus. Ela tem essa habilidade incrível. Quando tu já é adulto, tu já tem senso crítico. Então, tu não vai copiar maus modelos, né? Tu vai copiar bons modelos. A PNL te ensina a copiar os bons modelos, modelos de excelência. Mesmo quando a gente é adulto, inconscientemente a gente copia maus modelos. Sem querer. A gente, sem querer, acaba muitas vezes usando da linguagem, copiando os maus modelos, sem perceber. Alguém está na tua... Tu já ouviu falar de se contaminar? Alguém te contamina? Por exemplo, tu tá... Sabe aquelas pessoas que parece que te sugam? Elas te contam um monte de problema, te contam um monte de tragédia. Falam só de coisa ruim. E aí elas estão falando, elas estão usando a linguagem, falando um monte de coisa ruim, elas estão desanimadas e tudo dá errado e tudo mais. E aí tu vai falando com elas e aí vai te vindo na mente só também coisa ruim. Aí tu vai começando a trocar ideia com ela. E tu vai, porque o Covid, olha só essa pandemia, tá todo mundo dentro de casa, realmente a coisa está feia. E aí tu não vai te dando conta e tu vai reproduzindo aquilo ali. E aí tu tava bem, mas tu sai daquela conversa e aí não percebe, mas tu saiu daquela conversa e aí tu já tá com o semblante assim, tenso, para baixo. E aí tu terminou aquela conversa e vai para tua casa. E aí quando tu vai para tua casa, parece que alguma coisa não tá certa e tal, e tu não te dá conta. Mas o que tu fez foi programar tua mente a partir daquele modelo do desgraçado que ficou ali falando só tragédia. Então tu reprogramou a tua mente para esse dia, reprogramou o teu comportamento para ficar pensando em tragédia. Aí tu vai dormir, por exemplo. Vai para casa e vai dormir. E aí tu tem uma noite de sono péssima. E se acorda no dia seguinte como a pior das pessoas, se sentindo muito mal. O que aconteceu? Tu reprogramou a tua mente a partir de um modelo inconscientemente. Para que no dia seguinte tu te acordasse mal. Linguagem, comunicação. Essa pessoa, com o poder de comunicação dela, usou da linguagem e te reprogramou. E tu se autoprogramou a partir dela. Tu vê como a gente tem essa capacidade hoje, só que a gente ainda faz sem critérios. E se tu pudesse pegar e desenvolver uma capacidade de perceber e estruturar na tua mente modelos excelentes de comportamento para aquilo que tu quer, não seria fantástico? É isso que a PNL faz. Programação neurolinguística é a ferramenta ideal para isso. Tá? E é isso que eu faço quando eu ensino tudo aquilo que eu ensino de comunicação. Eu procuro trazer aquilo que funciona para os meus alunos em termos de comportamento, em termos de pensamento, para falar. A pessoa vai conseguir falar reestruturando a sua mente, reestruturando o seu corpo, suas emoções, seus pensamentos, para poder desempenhar aquilo que ela quer. No caso aqui, no meu caso, falar. Um bom praticante de PNL, estudioso da PNL, e que é da área dos esportes, ele pode fazer a mesma coisa para o âmbito dos esportes. Para ter altos desempenhos e utilizar grandes modelos dos esportes com atletas. Vários trabalham com PNL hoje em dia no mundo dos esportes. Aliás, a PNL está sendo aplicada em tudo que é área, né? E, enfim, tu tem excelentes resultados. Porque tu copia a excelência. Tu ajuda a pessoa a se reprogramar copiando a excelência. Tá bom? Vamos ver o que as pessoas colocaram aí. Obrigado pelos coraçõezinhos. Mandem mais coraçõezinhos. Isso me ajuda muito. Vamos ver aqui quem apareceu. Um monte de gente apareceu. Muito bem. Vamos dar um high five pro povo aí que apareceu na live.
Muito obrigado, meus queridos. Pamela, eu tenho que reprogramar. Toda vez que fico nervosa ou tenho que estudar, eu penso em comer. Isso, vou te dizer, belo comentário. O que acontece, né? Por que a gente estuda e come? A Pamela é magra, de ruim. Eu conheço a Pamela, foi minha aluna, e conheço, né, magrinha, não engorda. Esse metabolismo, olha, que metabolismo, hein? Que delícia de metabolismo. Nossa, caramba. E só como porcaria, Pamela. Só como porcaria e não engorda. Tá, mas eu não tô aqui para falar de metabolismo. Mas essa associação de estudo com comida ou com café é uma associação que eu tinha a vida inteira. Para mim, estudar significava comer. E a PNL foi fundamental para que eu pudesse reestruturar minha mente para parar de comer, para desassociar a comida ao estudo. Nossa, isso aí para mim foi fundamental. Eu era muito mais gordo do que eu sou. Hoje eu sou gordinho, mas eu era bem gordo. Eu cheguei a pesar olha, hoje eu estou um pouco mais pesado, mas eu já cheguei a emagrecer mais também. Mas de hoje, eu acho que eu pesava quase uns 20 e poucos quilos a mais do que eu peso hoje. Uns 25 quilos a mais ou menos. Por aí, uns 20 quilos a mais, de 20 a 25 quilos a mais. Fora que hoje eu tenho mais massa magra, né? Eu tenho mais, assim, eu pratico exercícios já faz um razoável tempo aí, mas eu antes era só gordura, né? Era um peso de gordura. E por que eu engordava muito? Por que eu engordei muito? Porque eu associei mentalmente o comportamento de estudar com comer. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu sempre fui gordinho, mas quando eu fui fazer meu mestrado lá em São Paulo, eu fiz um mestrado na Universidade de São Paulo, morei sozinho em São Paulo um ano, mais ou menos, e lá eu só comia porcaria. As pizzas em São Paulo são muito baratas, eu não sei como é que tá hoje, mas lá em 2002, por ali que eu fui, era muito barato. Então eu comia pizza, comia Habib's, estudando muito e comendo muito. Então isso fez com que na época eu engordasse muito. Eu já era gordo, engordei muito. E aí eu associei muito a comida com estudo. E depois, para tirar isso, uma vez que tu conectou essas coisas, tu precisa reprogramar a tua mente. Aí lá vai a PNL para captar a estrutura do hábito. Então, uma das estruturas que a gente tem internas, o comportamento aqui de comer, associado ao de estudar, no caso, é hábito. Tu criou esse hábito. E o que é o hábito? Hábito é comportamento associado a sensações internas, emocionais e pensamentos. Tu tem uma conexão ali que acontece inconscientemente. Para tu mudar isso, tu precisa utilizar-se da linguagem para reprogramar esse hábito, para entender a estrutura do teu hábito. Tu vai entender como é que essas coisas se conectam e reprogramar isso na tua mente. Criar novos hábitos. O hábito, na verdade, ele nunca deixa de existir. O hábito ele é tão forte que ele não deixa de existir. O que tu precisa fazer é criar um novo hábito em cima para reestruturar a tua neurologia ali, tuas conexões neurais para... É como se tu colocasse uma camada em cima. Agora eu vou, por exemplo, associar estudo com café e não mais com comida. Então eu começo a associar com café e tiro a comida. E associo a comida a, por exemplo, outra coisa. A confraternização, a sei lá o quê. Então eu uso a linguagem para desassociar uma coisa da outra e associar com um novo hábito. Ok, mas a live não é sobre hábitos, mas é um belo exemplo de uso
da linguagem e da PNL para mudanças. Muito bem, Pamela, me deu um exemplo legal aí. Muito bem, pessoas. Já são quase 8 horas, estamos perto do final. Se alguém tem alguma dúvida aí, ou algum comentário, ou quer entrar ao vivo, seria massa. Ninguém quer entrar ao vivo aí? Temos aí um corajoso. Entra aí, ó, pá! Dá um pontapé inicial aí. Me solicite. Com isso, tu vai conseguir, sem querer, começar a praticar, a falar na frente de uma câmera. Quem faria isso? Anotei, hábito. Fofinha. Fofinha só emocionalmente fofinha, porque de corpo ela é magrinha. Uma elegância só. Então, ninguém vai ter coragem de entrar aqui ao vivo para falar umas coisas para mim, sei lá, para treinar? Não vão entrar. Tá bom. As gurias, né, tem que fazer um make antes de entrar. Não é assim para entrar, né? Aí elas não vão entrar. E os homens aí, sei lá, deixa para próxima, né? Tá bom, eu entendi. Crianças. Todos os dias lembro vocês que às 7 da manhã eu tô aqui, segunda a sexta. Todos os dias não, né? Sábado e domingo o tio aqui dorme até mais tarde. Mas segunda a sexta eu tô aqui. Essas lives eu tô postando também no YouTube, tá? Elas estão sempre com atraso, assim, mas eu tô postando elas, tô baixando elas e postando lá no meu canal do YouTube. O canal é Ronaldo Laux, é o meu nome, tá? Tu vai achar. E tem lá. Essas lives elas estão por enquanto abertas, mas depois elas vão ficar fechadas e as pessoas vão ter acesso somente entrando no grupo de Telegram, tá? O grupo de Telegram eu vou criar e logo logo vocês vão ter notícias. Aliás, vocês vão ter muitas notícias nas próximas semanas, tá? Novidades virão, calma que elas virão, tá? Vou dar só um spoilerzinho. Toda semana eu vou gravar uma aula completa. Uma aula com começo, meio e fim. Aula raiz. Eu vou chamar de aula raiz. Uma aula raiz no YouTube. E tu vai poder ver essa aula uma vez por semana. É uma aula que vai ficar uma semana no ar. E tu vai poder assistir lá no YouTube. Sobre alguma coisa de comunicação que vai te auxiliar na tua jornada para desbloquear esse poder maravilhoso que é o da comunicação. Tá bom, pessoas? Pamela tem que trabalhar. Tá bom. Vai trabalhar? Se não entrava. Eu sei que tu entrava se não fosse trabalhar. Verdade. Tá bom, pessoas? Obrigado pela participação de vocês. Eu nem olhei os nomes, mas várias pessoas queridas aqui entraram. E é legal porque as pessoas entram, saem, né? Saem para trabalhar, vão fazer alguma coisa, vão fazer o café, vão cuidar das crianças, mas dão uma passadinha aqui e isso é maravilhoso. Tu adora aula raiz. Vai ter aula raiz, aula com quadro, aula mesmo, entendeu? Adoro uma aula raiz. Aula raiz, tá? Vai ser massa. Vocês vão ver aulas lá no YouTube. Eu vou avisar por aqui, vou avisar para quem tiver na minha lista de e-mail. Lista de e-mail, sim. Tem uma lista que ela tá meio adormecida, mas que eu vou retomar e aí você vai receber a notificação lá. Tu vai ficar sabendo, relaxa, que acho que umas 2 semanas eu organizo e começo a mandar para vocês essas aulas raiz. Vai ter toneladas de conteúdo aí para quem quer se desenvolver em oratória. Tá bom? Grande abraço, pessoas. Recomende essa live para alguém. Aperta no aviãozinho aí e encaminha essa live para alguém que tu acha que merece. Logo depois que terminar essa live, também eu vou colocar vocês estão vendo que eu estou sempre colocando uma imagem no final da live com uma sacada importante do dia, com uma frase que reflete o que a gente aprendeu na aula de hoje. Essa aqui é uma aula, não deixa de ser uma aula. E a de hoje vai ser assim, ó. Eu vou colocar aquela frase, tá? PNL é uma tecnologia para reaprendermos
a fazer o que as crianças já fazem. Olha que bonito isso, que fofinho. Mas é isso, PNL é uma tecnologia que te ensina a como é que eu falei aqui? PNL é uma tecnologia para reaprender aquilo que toda criança já sabe fazer. Eu vou colocar essa frase lá e eu peço que você dê uma curtidinha, marque alguém que precisa entender o que é PNL e que pode aprender um pouco a se comunicar melhor com a PNL, ou que tem curiosidade sobre PNL, ou que quer aprender mais sobre comunicação, ou que você quer presentear com um pouco de aprendizado em comunicação. Pessoas que estão fazendo TCC, pessoas que estão, enfim, que precisam aprender um pouco disso. Marque ela nessa imagem que eu vou colocar. Vai ser uma imagem que eu já tenho colocado de uma cafeteira que fica pensando assim. E ela vai pensar hoje sobre isso. PNL é uma tecnologia para reaprender aquilo que toda criança já sabe fazer. Tá bom, pessoas? Muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos, sem dúvida, amanhã. E se ficou alguma dúvida por aí, manda um direct, que eu também respondo por direct. É um prazer. Tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoas.